Olá, bem-vindos ao Essencial da Dislexia, né? Aqui no Base Pro a gente escolheu os temas considerados essenciais para a gente fazer aquela pergunta: o que eu preciso saber sobre dislexia? O que eu tenho que saber sobre dislexia? Eu sou Didia Forte, sou médica psiquiatra e vou estar aqui com vocês nesse primeiro pedaço do curso. Deixa eu contar um pouco da experiência como uma adulta disléxica. A ideia do essencial é que essencial inclui vivência, né? Adoro que a Daniele veio aqui falar da vivência em sala de aula com criança, né? Uma forma de a gente trazer mais para perto o que essa molecada passa com a dificuldade de ler e escrever em sala de aula e ser mais real mesmo. E agora vocês vão ouvir relato de gente, tá? Disse no começo do curso que eu tinha dois privilégios, né? Um é trabalhar com uma equipe interdisciplinar há bastante tempo, né? Enquanto a gente aprende com os outros, e o outro foi poder ser diagnosticada. Foi trabalhando em equipe interdisciplinar que quando eu tinha 25 anos me chamaram num cantinho para falar: Didia, vamos avaliar o que acontecia, né? A gente discutindo o caso clínico de paciente, o jeito que eu escrevia o slide, né? A história do paciente, ia para a parede de uma sala para todo mundo poder ler, tá? Antes de falar, enfim, da ajuda que eu tive, como a intervenção em adulto faz sentido, deixa eu falar primeiro da emoção. Estava trabalhando num lugar com um monte de gente bacana, feliz, tá? E com uma vergonha enorme do que eu estava fazendo. E quando você tem uma sensação de não saber escrever direito, né? A minha grande questão, R's, S's e, enfim, Z's e cedilhas são difíceis. E eu não sabia que era isso. A sensação que eu tinha era que na hora que eu escrevia não ficava bom. E que aquilo ali dava ansiedade, dava vontade de não escrever. Tá? Agora imagina escrever para você debater e para outras pessoas lerem. Então o primeiro passo é, quando a gente está falando de um adulto, vamos perguntar de vergonha, vamos perguntar de qual é a emoção que vem junto disso. Uma coisa importante quando a gente está falando de adulto e quando a gente está ouvindo a história de um adulto e como a gente pode ajudar um adulto até aquele momento que eu tenho meu lazer e laser na parede, e gente bacana e que entende daquilo, me chama num cantinho e fala: Didia, vamos conversar, vamos avaliar, vamos falar de dislexia, né? Qual era a nomeação que eu tinha para essa dificuldade? Eu não achava que era uma dificuldade específica de leitura escrita, né? Achava que eu escrevia mal. Na minha casa tinha um livro chamado Português ao Alcance de Todos, que eu sempre pensava, e lembro na faculdade de medicina pensando que eu tinha que pegar aquele livro e estudar um pouco mais. E quantas vezes, lendo um texto, como a velocidade, a acurácia e as palavras não vêm tão certo, quantas vezes o aprendizado global daquilo ficava, mas várias informações saíam, tá? E como isso dava uma sensação de insegurança, né? O grande ponto de todo mundo tem dificuldade de habilidade nessa vida, e quando você entende qual é a tua específica, ajuda tanto a entender que era leitura escrita e não o conjunto maior em que eu podia colocar aquilo. O outro ponto disso, quando a gente nomeia, dá direito a. Então quer dizer que eu posso fazer uma anamnese bacana, escrever sobre um paciente, querer mandar um caso para alguém, querer mandar um e-mail para alguém. E se for lazer ou laser, por exemplo, tá bom, né? O valor maior está no conjunto e esse é um direito que eu tenho, porque tá bom, tá na minha conta de dificuldade, né? Igualzinho eu tenho o direito de usar lente de contato ou usar óculos e escolher essa conta. Tenho o direito e o valor de poder me expressar com corretor ou sem corretor. Então a primeira coisa essa emoção ligada à leitura escrita é importante, né? O que a gente faz com isso, o quanto eu passei a escrever mais e com menos vergonha a hora que entendi qual era o pedaço da minha conta, tá? E a outra coisa foi, assim, igual a Rejane falou antes, durante a avaliação de fono, nas etapas de avaliação de fono, engraçado como você entende que estão botando o dedo onde é difícil. Quando me pediram para ler palavras que não existiam, é porque eu tenho que ser educada e não posso falar palavrão aqui, porque foi exatamente o que veio na cabeça, tá? Eu olhei uma lista de palavras que não existem, então eu não conhecia a imagem delas, e eu tinha que ler por som, e tinha S, dois S, Z, um R, dois Rs, e eu não tinha ideia do que eu fazia com aquilo.
Tem uma questão quando você é adulta e se depara com leitura escrita que é tão importante, o profissional que está com você, te ajudar a poder medir, mensurar, entender, mas lembrar do conjunto. Então, passando pela avaliação, com todo cuidado, e eu sempre falo o nome da Tânia Soares, que cuidou de mim com tanto carinho, entendendo aquilo, é difícil e é bom. Tá? A nomeação faz isso, você passa a entender o que está acontecendo e ter um caminho para entender o que já foi e construir o que vem pela frente. Um adulto que faz um diagnóstico de dislexia, ele não vai ter o ganho igual de uma criança, quanto mais cedo, melhor para a intervenção. Por outro lado, além de nomear e entender a nossa história, o nosso pacote, o que a gente tem de habilidade e dificuldade, a gente tem ganhos sim, tá? Nesse momento, eu recebi várias folhinhas, que nem dever de casa de história, que eu achava uma chatice de fazer e que eu tinha que fazer várias vezes para aprender como é que aqueles sons se comportavam, tá? Eu aprendi qual é o som de um R só e qual é o som dos dois R's, tá? Mas como essa é meu ponto de dificuldade, em vez do aprendizado informal, espontâneo e natural que uma criança e um adulto sem dislexia teriam, eu precisei de mais esforço nesse sentido, mais repetição, mas eu ganhei e aprendi, tá? E isso, como qualquer outra coisa, quando a gente fala de deficiência de alguma forma, de dificuldade, é tão bom quando você entende o que é e você consegue caminhar e ter direito de poder fazer as coisas e entender e além disso, dividir.